No vídeo de hoje nós vamos contar para vocês quais foram os nossos gastos viajando pela Itália. Nós ficamos 8 dias no país, sendo 2 em Veneza, 1 da chegada e 1 inteiro, o mesmo em Florença e 4 dias em Roma, sendo 1 de chegada, 1 de partida e 2 dias inteiros na cidade. E só lembrando que os valores que a gente vai falar aqui se referem ao que a gente gastou no país. A gente não vai contar o deslocamento, né, o valor que a gente gastou para chegar lá no país e para sair dele também, porque isso vai entrar em outro vídeo que a gente vai falar de toda a Eurotrip. E nosso primeiro ponto a se destacar aqui é o transporte. Bom, vamos lá, o transporte, o que aconteceu? A gente acabou que fizemos algumas contas porque Veneza, ela tem 2 regiões principais ali, né? Que seria a região continental e a ilha. E na ilha tudo é muito mais caro, desde hospedagem, tudo. E nós vimos que seria mais barato a gente se hospedar no continente e pegar todo dia o transporte para chegar até a ilha, né? O meio de transporte é um tram, bonde, se é assim que a gente pode dizer. A gente calculou e a passagem sai R$1,50, né, a cada trecho. Então a gente fez as contas e viu que de fato ia ser melhor. A gente fez esse trajeto ao longo dos 1 ou 2 dias que a gente ficou lá, né? E é bem simples para você estar adquirindo os bilhetes, caso você não compre, né, o bilhete físico lá mesmo. Você pode fazer igual a gente foi comprando pelo próprio smartphone mesmo. Você baixa o aplicativo da ACTV, que é a empresa que opera lá os transportes, e você consegue comprar os bilhetes lá mesmo. E assim, na maquininha dentro do transporte não tem como você validar de fato lá, só se você for pagar com o físico. Mas o que acontece? Você faz o pagamento lá, efetua, e se caso vier algum guardinha, você mostra lá, tá tudo tranquilo. Tem um QR Code, tem né? um QR Code, é muito simples, você usa o seu próprio cartão da Wise lá, que a gente tem até aqui também o link, ó, se você não tem ainda, vai lá, faça o seu cadastro. Você consegue comprar por ele mesmo, digitando lá os dados, o número do seu cartão, e tudo certo, show de bola. E também deixar ressaltado, né, que é muito importante, que ali mesmo na ilha, o meio de transporte lá é embarcações, então tipo, não tem essa de carro. Então, se você também quiser, tem as opções dos vaporetas lá, que muita gente utiliza até como se fosse um meio de transporte turístico, mas de fato é um meio de transporte da galera que vive ali, né? E se você quiser já ir com tudo comprado, tudo, bilhetes, tudo até para você usufruir durante os dias, você consegue comprar no próprio Get Your Guide, que lá ele tem uns pacotes com tudo certinho, você já consegue ir tudo no esqueminha. Mas se caso você também preferir, você pode comprar, tem umas máquinas lá que ficam espalhadas, no qual você consegue retirar o seu bilhete ali na hora e fazer a compra também, é tranquilo. E aí, se caso você optar por isso, a gente vai deixar aqui também o site da empresa lá, que tem todos os valores para você ver certinho e para você estar adquirindo os bilhetes. De Veneza, a gente foi para Florença e a gente utilizou o Flixbus. O Flixbus é uma empresa de ônibus que é muito comum lá na Europa e ele tem um valor das passagens bem mais em conta do que as empresas locais. E também é muito mais barato do que o trem. É claro que o trem ele é o meio de transporte mais rápido da Europa, só que também é o mais caro. A viagem do ônibus ela vai demorar um pouquinho mais, mas ainda assim a gente achou bem ok. Então de Veneza para Florença levou mais ou menos 3 horas e meia. E de Florença para Roma, que a gente também foi de Flixbus, também foi umas 3 horas e meia. Os ônibus a gente gostou bastante, eram bem confortáveis, tinha local para você carregar o celular. Foi bem tranquilo também, como a viagem era curta, né? Então deu pra ser bem tranquilo. E os valores das passagens de Veneza para Florença e de Florença para Roma, respectivamente, foram R$ 299,98 e R$ 131,98 em reais, tá? A gente baixou o aplicativo da Flixbus e a gente comprou por aqui mesmo antes de chegar lá no país. Então, chegando em Florença, nós também utilizamos do bonde, né? Da mesma forma como foi em Veneza, e o valor também era igual. A diferença é que lá nós compramos os bilhetes pelas próprias máquinas que tinha nas paradas mesmo, então foi mais tranquilo quanto a isso. E lá também é bem tranquilo para você comprar, não necessariamente você precise do dinheiro em espécie, com o próprio cartão você consegue comprar. E nós basicamente só pegamos o transporte 2 vezes, foi para ir da hospedagem até mais ou menos a região central. Ali é tudo muito pertinho, a gente conseguiu fazer tudo andando a pé mesmo, como a gente já está acostumado a fazer. Talvez, se eu não me engano, acho que
Piazzale e Michelangelo, que é um pouquinho mais afastado, mas também dá pra ir de pé tranquilo. E depois só pra voltar dali do centro pra hospedagem a gente pagou outra condução. De resto é bem tranquilo, você consegue fazer ali tudo andando a pé, é bem bonito. Inclusive lá da Piazzale você consegue ter aquela vista bem famosa da Catedral de Santa Maria del Fiore, que é aquela foto que quando você põe na internet lá, Florença, é a primeira coisa que aparece. Então é bem bacana e você consegue fazer o trajeto a pé mesmo. E aí um detalhe bem interessante que vale ressaltar é que quem quiser comprar um bilhete que tenha mais unidades de passagem, lá tem a carta ágil de 10. A gente viu que é um bilhete que tem 10 passagens, ele pode ser utilizado por mais de uma pessoa e custa 14 euros para você adquirir esse bilhete. Já em Roma, nós também utilizamos o transporte lá, só que utilizamos algumas vezes, né? Porque Roma já é bem maior. Mas assim, dentro da medida do possível, a gente andava de pé o máximo que conseguia para dar essa economizada. Porém, o valor também da passagem é uns 50 euros, como nas outras cidades. Mas também, se você preferir, lá também tem esses pacotes de cartões, né? A gente viu que tem cartões que vai lá de 24 horas ali de validade até 7 dias. E os valores também variam entre 7 a 24 euros. E aí, o nosso gasto total com transporte nessas 3 cidades foi de 40 euros. E agora a perdição da Itália, que é a alimentação. A gente teve que se controlar, hein? Porque a gente precisava ali ficar de olho no bolso. Bom, então basicamente aqui o que a gente fez foi o que a gente fez praticamente na viagem inteira, que era comer muito em mercado. Então assim, acho que os lugares que a gente mais visitou na viagem foi mercado. Eu creio que sim. A gente conhece vários mercados dos países. Assim, na Itália, principalmente em Veneza, em Florença, a gente usou muito o Coop, eu não sei se é assim que fala o nome desse mercado. E lá era bem legal porque a gente conseguia encontrar muitas marmitinhas daquelas prontas que a gente costuma encontrar mesmo na Europa, mas tinha umas marmitinhas que na verdade eram como se fosse um preparado de uma salada. Então, tipo, tinha salada Caesar, tinha vários tipos de salada, que aí vinham as folhas, aí vinha às vezes torrada, queijo, algumas vinha frango também, né? Vinha uns pedaços de frango, aí vinha com um molho. Então, tipo, isso salvava muito a nossa refeição ali, principalmente o jantar, que a gente gostava de comer alguma coisa mais leve. Então tem essas opções aí. E quando a gente chegou em Roma, a gente descobriu uma outra rede de mercados, que foi bem no finalzinho, assim, a gente já tava quase indo embora e a gente viu, meu Deus, é muito mais barato, a gente achou bem mais barato do que o Coop, que é o Conad. E lá tinha muita opção de várias coisas, assim, tanto é que foi lá que eu consegui comprar meu creme pra cabelo, algumas coisas, sabonete pra lavar o rosto. Então lá foi bem legal, assim, então fica essa dica aí pra vocês. Acho que a gente achou a toalhinha umedecida que, tipo, a gente não encontrava em lugar nenhum. Com álcool, porque a gente levou daqui do Brasil, né, pra poder higienizar as coisas e tudo mais, porque também não dava pra ficar levando álcool líquido, nem álcool gel também é ruim, às vezes, pra ficar limpando. E aí lá a gente não achava em lugar nenhum, né? E aí nesse Conad a gente achou essas toalhinhas com álcool. E o preço do geral lá era bem melhor mesmo, assim, do que nos outros mercados que a gente já tinha passado. Sim. E agora sobre as pizzas, pra gente vai falar um pouquinho nessas 3 cidades, né, que a gente, a experiência que a gente passou. Se você for comer no takeaway, é bem mais barato do que ali, sentar ali pra comer no restaurante. Então a gente fazia muito isso, às vezes a gente comprava uma pizza ali, levava pro Airbnb e também a gente comprava um pedaço e saía pra comer na rua. E tem aquela questão de você fugir dos lugares que são mais badalados. Então procure ali lugares que são mais afastados do polo turístico, né? Por exemplo, em Veneza. Em Veneza a gente descobriu uma pizzaria, que na verdade foi a nossa anfitriã do Airbnb que falou pra gente, lá na Veneza Continental, que foi 5,50 euros. Uma pizza inteira. Tudo bem que é aquela pizza tradicional deles, a margherita, né? Mas a gente comprou um pedaço de pizza lá na Veneza Ilha, porque a gente viu, assim, a gente tava passando, andando lá pelas ruas, e aí a gente passou num restaurante que se chama Farini, inclusive, e lá você consegue ver o pessoal fazendo, cortando, e aí... Você fica igual aqueles cachorros, assim, olhando pra máquina de frango aqui no domingo, sabe? Frango assando, o cachorro fica assim, ó. Porque essa que a gente foi até era bem legal, porque ela era toda de vidro, assim, as paredes, vai. E aí, tipo, tava lá, bem no escrito o nome, um paredão de vidro, né? De vidro ali, e você olhando eles cortando, a gente ficava, tipo, babando. Aí a gente falou, não, vamos comprar. Daí a gente comprou um pedaço e dividiu pra nós dois. Então esse pedaço que a gente comprou foi 4,20.
E lá na Continental a gente conseguiu comprar uma pizza inteira por R$5,50. Então você vê a diferença, né? Claro, o pedaço não era grande, o pedaço que a gente comprou, mas assim, a diferença de um pedaço para uma pizza inteira, né? E por incrível que pareça, a gente achou que Veneza ia ser bem mais caro. Só que quando a gente chegou em Roma, a gente viu que não, que Roma era mais caro. Então a gente até pensou que a gente não ia conseguir encontrar uma pizza assim com valor razoável pra gente comer lá em Roma, mas aí já quase no dia que a gente ia embora, a gente tava andando lá fora da área turística, lá próximo de onde a gente tava hospedado, e aí a gente viu um restaurante que vendia pizza e foi 6 euros. A mesma pizza, assim, a margherita, que a gente pagou R$5,50 em Veneza, a gente pagou 6 euros lá. E outra coisa que a gente também percebeu que era mais caro em Roma era o gelato. Então, em Veneza, a gente achou um lugar lá que a gente comeu um gelato, que a gente, os 2 dias lá que a gente foi, a gente comeu lá e a gente queria comer na hora do almoço, depois da tarde queria comer outro, que era muito bom. E era 3 euros. Agora, em Roma, a gente pagou um pouquinho a mais. Se eu não me engano, foi 4 euros, 5 euros, dependendo do incremento ali do gelato. É claro que assim, isso varia também, né, da experiência de cada um. Mas, no geral, pelo que a gente reparou nos preços, pra nós, pelo menos, ficamos com essa impressão de que Roma era mais caro do que Veneza. Mas, não sei, se você for pra Veneza, sei lá, for fazer os passeios, talvez você tenha uma outra percepção, né? Mas, pelo que a gente reparou, assim, em questão de preço, de mercado, pra nós, relativamente era mais caro, né? Então, o total que a gente gastou de alimentação ali na Itália foi €146,04. E agora sobre hospedagem. Na Itália, no geral, é bem carinhas as hospedagens. Mais uma vez a gente optou, né, pelo Airbnb. A gente fez esse balanço do Airbnb e hostel compartilhar quarto também, como nos outros países não ia valer a pena, então compensou mais o Airbnb. E foi bem legal a experiência. Em Veneza a gente ficou no apartamento de uma italiana, o qual a gente conseguiu conversar bastante com ela, porque ela, não sei por que milagre, falava espanhol, então a gente trocou uma ideia bem bacana com ela. Ela também conseguiu passar bastante informação pra gente sobre os lugares ali, o que a gente precisasse. Então foi uma experiência bem legal. Em Florença também foi bem bacana, foi bem legal a experiência, porque ficamos num apartamento que ele era compartilhado, porém com 2 quartos individuais, né, para 2 casais. E a galera que tava no outro quarto era um casal de mexicanos. A gente conversou com eles, né, e eles contaram um pouco lá porque estavam ali. Então foi bem interessante assim também a experiência, né? Foi uma troca ali. E a gente foi dando sorte, galera. Nos primeiros países que a gente foi indo era só espanhol e tava ajudando bastante. Porque se fosse no inglês, a gente até falava um pouquinho algumas coisas assim, mas era mais complicadinho. Já em Roma, a gente ficou num local assim que eu acho que da nossa história de locação de Airbnb foi, acho que o melhor, né? Mesmo daqui no Brasil, quanto de lá de fora, foi assim, sem comentário. A gente ficou num quarto que era dentro do apartamento de 2 senhores, porém ele era meio que isolado, separado do apartamento deles em si, porque a gente entrava em uma porta e aí abria a porta do nosso quarto, porém tinha uma outra porta que era o acesso ao apartamento deles, então era dentro do apartamento, porém em dois locais ali diferentes. E o bem bacana é que assim, tava muito limpo, muito organizado. Os 2 senhores também falavam espanhol e ajudou bastante. Eles chegaram, deram um mapinha da cidade ali, explicaram um monte de coisa. Tinha também banheiro, né? Tinha banheiro, com chuveiro, tudo certinho, tudo limpinho, organizado. Tinha uma máquina de café que eles falaram, ó, se vocês quiserem tomar um cafezinho da máquina, inclusive eu até peço perdão que eu tomei todos os cafés do senhor lá. Ele falou que era pra tomar. Ele falou que era pra tomar. E tinha tudo, tinha um guarda-roupa grandão, e dentro do guarda-roupa tinha o local pra gente guardar as nossas mochilas, mas tinha tipo, acho que tinha panela, lembra? Se eu não me engano. Tinha talher, tudo arrumadinho, tinha galera. Tinha uma mini cozinha ali, tinha pia, tinha micro-ondas. Tudo impecável, sabe? Então foi tipo, acho que a melhor hospedagem assim do Airbnb pra gente, valeu super a pena. Então aí só pra contextualizar vocês, né, respectivamente, vindo de Veneza, Florença e Roma, os valores foram R$ 693,22, R$ 680 redondos, e para fechar em Roma R$ 1.507,17. Isso foi muito caro, mas tipo assim, a gente não até tinha encontrado na região ali uma opção assim tão boa, e assim, os valores eram tudo alto, não tinha pra onde correr, então a gente optou por esse. Só lembrando que a gente falou os valores em reais, porque a gente já havia fechado todos esses locais daqui mesmo do Brasil, né? A gente não deixou pra procurar lá, porque senão não ia dar certo, né?
Então esses foram os valores. E aí, já emendando aqui com o que o Matheus falou, de Roma, que os valores estavam bem altos, eu deixo aqui uma super dica pra vocês, que é pra reservar, pesquisar com antecedência. Porque a gente já tinha uma outra reserva, que tava num valor mais em conta do que esse. Só que como a gente precisou fazer algumas mudanças no roteiro, meio que de última hora, faltando praticamente ali, acho que menos de um mês pra viagem, a gente não tava encontrando mais opções. Então tava, assim, absurdamente caro. E essa, assim, foi um achado, porque eu acho que eles tinham acabado de anunciar. E inclusive a gente foi um dos primeiros hóspedes, Exatamente. Não tinha tanta avaliação, a gente ficou até com receio, daí teve aquele descontinho de ser os primeiros hóspedes. Se eu não me engano, a gente foi o terceiro a se hospedar lá, se eu não me engano, algo assim, então a gente teve esse descontinho, né? Então, assim, sempre pesquisa com antecedência, porque aí vocês vão ter mais opções e aí vai dar pra escolher melhor. Então, pessoal, somando todos os gastos aí de hospedagem ali na Itália, foi de R$ 3.312,35. E falando aqui um pouquinho sobre os passeios, a gente não pagou pra entrar em nenhuma atração. A gente até queria, né, entrar no Coliseu, mas no Museu do Vaticano, mas não era, assim, a nossa prioridade. Não, a gente tava com outro foco, porque a gente tinha outras cidades, outros países pra visitar. E Roma, tanto Roma como Veneza, Florença, é tudo muito, assim, é um museu a céu aberto, né? Então, é claro que você entrar, você tá ali mais perto, tem uma diferença, mas só o fato da gente estar ali já valeu muito a pena pra gente. Até mesmo, por exemplo, nos fóruns ali, no Fórum Romano, claro, se você quiser pagar e ter uma experiência mais imersiva, tranquilo, você vai, conhece lá de dentro, mas você passando ali, se eu não me engano, na Via del Foro Imperiale, né, é a rua onde tem ali, e se você, tipo, tem como se fosse umas gradezinhas, assim, dos lados da rua, no qual você consegue ter uma visão de cima, assim, dos fóruns, sabe? Então, tipo, é extraordinário, só de você já tá vendo ali. Então, eu acho que, dependendo da atração, se você não vai ter tanta grana, assim, pra dispor, eu acho que já tá super valendo a pena, né? Até porque não é barato. Então, exatamente. Pra você visitar ali o Museu do Vaticano, por exemplo, ou o próprio Coliseu, se você vai em mais de uma pessoa ali, acaba ficando mais caro. E assim, dos países que a gente visitou, a Itália a gente achou assim que foi o mais cheio. Então, principalmente se você for pra visitar alguma atração, é interessante você comprar com antecedência o ingresso, porque tem muita fila, é muito cheio, é um caos, assim. Até os que são, tipo, acho que é pior ainda os que você não precisa pagar, por exemplo, a Fontana di Trevi, se você não tiver lá 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, você chegar lá às 7 horas, você já vai ver que vai estar lotado. É muito difícil. A gente tentou, porque a gente teve muito problema confuso nessa viagem. Demais. A gente não conseguia acordar cedo lá. E a gente tentou chegar lá umas 7, 7 e meia. A gente chegou, acho que ia dar 8 horas já, né? E tinha bastante, assim, tinha bastante gente. Deu pra tirar uma foto ou outra, mas assim, já tinha bastante gente. Deu meia hora, já começou a encher mais. E na parte da tarde a gente passou lá só pra passar mesmo, porque eu queria ver como que tava ali. E tava absurdamente cheio. Então, a Itália em si é muito movimentada. Daí, é importante vocês comprarem com antecedência para evitar esse tipo de transtorno, essa espera, né? E se vocês forem visitar, né, essas atrações... E aí é importante aqui também deixar claro a questão sobre dinheiro, né? É muito importante, claro, você levar um pouco de dinheiro em espécie, mas o mais importante é você saber onde você vai utilizar esse dinheiro, porque aconteceu com a gente uma situação lá que a gente precisou de... Acho que era coisa de €1 para poder fazer impressão lá de umas passagens que a gente ia precisar e a gente não tinha mais, porque nas lavanderias lá é bem complicado, muitas delas não aceitam você passar o seu cartão que você tem aí, até mesmo mudar o Wise. Da Itália pra frente a gente percebeu que já não estava mais aceitando tão bem o cartão nas lavanderias. Em Portugal e Espanha foi muito tranquilo, assim, pra utilizar o cartão na lavanderia. Sim, e aí a gente aconteceu de ter que precisar, tipo, de sacar um dinheiro lá em Florença, se eu não me engano, a gente foi lá pra sacar. Aí, foi muito bizarro, porque a gente queria, o mínimo que a gente conseguiria sacar, acho que era 20 euros. Beleza, 20 euros, tá ok. Só que aí, tipo, tava cobrando uma taxa de 4 euros, era quase 25% do valor que a gente precisava. Então, não, a gente deixa quieto, não vale a pena, né? Então, acabamos deixando isso pra lado, porque a gente tava precisando de dinheiro e tal. Mas aí, acabou que depois a gente deu algum jeito lá, que eu não lembro como foi. Vou falar no próximo tópico. E aí, tipo, então, é bom vocês ficarem ligados nisso aí, porque é uma questão um pouquinho chata. Se numa hora de precisão lá você precisar sacar um dinheiro, principalmente na Itália, vai ser meio complicadinho.
utilizar o dinheiro em espécie só quando for necessário mesmo. Realmente. Quando der pra passar o cartão, passa o cartão. Porque aí, se numa hora você precisar sacar ali no meio da viagem, vai ser um pouco mais complicado. E pra finalizar aqui, os gastos extras, que vai ter um pouco de relação com o tópico anterior que o Matheus falou, é que a gente precisava lavar roupa uma vez por semana e a gente optou por lavar enquanto a gente estava em Florença. Porque o período que a gente estava ali na Itália foi um período meio de festividade, a gente estava ali próximo da Sexta-feira Santa, da Páscoa. E quando é feriado lá, muitos lugares não abrem, não funcionam, até mercado. Principalmente feriados religiosos, porque lá eles são muito, tipo, religiosos mesmo, católicosíssimos, né? Tanto é que o Papa mora por ali, né? Então a gente ficou muito, assim, preocupado, até porque a italiana, que a gente ficou lá em Veneza, no apartamento dela, ela falou pra gente, né, que acho que era até... A Páscoa era domingo, mas parece que na segunda-feira ainda era feriado lá pra eles. Eles chamavam de Pascueta, que é o que eles chamam lá. E aí a gente ficou meio assim desesperada, vamos precisar comprar bastante coisa no mercado, né, pra não passar apuro. E aí a gente falou, então vamos lavar nossas roupas aqui em Florença, aproveitar que a gente tinha chegado um pouco mais cedo, tinha um tempinho ali, e os lugares que a gente ia visitar daria pra fazer em um dia só. Aí a gente foi atrás de uma lavanderia, só que a gente não encontrava lavanderia que passasse o cartão, que fosse ali um pouco mais próximo da nossa hospedagem. Então a gente tinha ali um valor em espécie, a gente tinha em torno ali de 9 ou 10 euros, e aí a gente falou, então vamos lá na lavanderia. Aí a gente chegou nessa lavanderia, a gente não gostou muito, assim, tinha algumas máquinas que não estavam funcionando, né? E aí, beleza, a gente colocou pra lavar. E aí a gente praticamente deixou todo o nosso dinheiro lá na lavanderia, porque a gente lavou e aí depois precisou secar, que era em outra máquina, normalmente, né? Em outra máquina. E aí a gente, nas outras experiências que a gente teve, a gente colocou uma vez e aí secava, deu certo. Só que dessa vez a gente colocou uma vez e não secou a roupa totalmente. E a gente não tinha o dinheiro pra colocar mais uma vez. E não aceitava cartão, não tinha ali como sacar também porque já tava à noite. E aí a gente fez o quê? A gente colocou, tava frio e a gente tinha lavado nosso casaco. Normalmente a gente colocava até a roupa que a gente tava usando. Eu tava com uma bermuda por baixo e fui com a calça, eu tava uma bermuda, né? E a calça, aí eu tive que tirar a calça porque normalmente a calça era mais importante, né? Porque sempre era frio. Ou tava sempre meio fresquinho. Então eu tirei lá, eu tirei as calças, fiquei só com uma bermuda assim, fiquei tipo com uma blusinha só assim, tipo, passa, era mó frio, e lavamos tudo lá. E aí depois sai a gente lá, igual uns doidos, com roupa tudo úmida, porque a gente colocou, acho que foi 2 vezes pra secar. Não foi nenhuma, mas era tipo muito ruim a potência da máquina, não secou direito. Muito ruim, não gostei. E a gente teve que voltar igual doido lá no meio da rua, com as roupas tudo meio úmidas assim, nossa, mó rolê. Depois chegamos lá no apartamento, tivemos que pegar. A gente terminou de secar a roupa com o secador, deixou tudo estendido assim, lá nas cadeiras, na cama, e foi secando, terminando de secar com o secador, porque não dava. Gente, é cada perrengue. Então, de gastos extras, a gente teve 21 euros, né, que foram 10 da lavanderia, 1 euro que a gente gastou pra poder fazer uma impressão de umas passagens aéreas, que depois a gente vai contar mais pra vocês num outro vídeo. E também a gente acabou comprando um souvenir, na verdade um presente que eu ia trazer pros meus pais, lá do Vaticano, que também foi 10 euros. Então a gente gastou aí 21 euros. Então, pessoal, para contextualizar aqui para vocês o quanto a gente gastou, o gasto total foi de R$ 4.484,19. E o total individual foi R$ 2.242,09. A gente vai deixar aqui, para quem quiser, na descrição, o detalhamento dos gastos, que a gente tem uma tabelinha com todos os valores que a gente gastou em cada item. Então, para quem quiser saber um pouco mais, a gente vai deixar para vocês darem uma olhada. É isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa o like para nos fortalecer. Não se esquece, ó, segue a gente lá no Instagram, no Traço do Mundo, que tem sempre conteúdos bacanas e legais lá. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!